Fala galera, vamos discutir uma emenda à Constituição proposta pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, para basicamente acabar com aquele famoso 6-1, que é basicamente você trabalha 6 dias na semana e descansa um, geralmente de segunda a sábado e descansa no domingo. E nesse vídeo nós vamos analisar do ponto de vista individual dos trabalhadores, depois das empresas e da economia em geral. Será que isso funcionaria ou só estragaria tudo ainda mais, tá? Vamos analisar e comparar alguns dados do que já aconteceu em outros países que implementaram isso. Então vamos lá. Quem geralmente trabalha nessa escala 6-1? Geralmente são pessoas que trabalham com vendas. Eu mesmo comecei a minha vida, meus primeiros dinheirinhos vendendo carro. E não era nem 6-1, era 6-1 e ainda no domingo eu ia tentar vender um carro avulso, pegava um carro da loja para tentar vender numa feira. Então era 7-0 no início. Mas basicamente então, né, você trabalha de segunda a sábado, descansa no domingo, e os vendedores, a grande maioria dos vendedores trabalham nesse período. Imagina se você simplesmente chega para uma pessoa que trabalha numa loja de carro ou numa loja de roupas e fala: você não pode mais trabalhar 6 dias na semana. Você tem que trabalhar 5. O que vai acontecer com a comissão desse vendedor? Diminuir, porque o número de vendas não vai aumentar se tiver mais vendedores. Né? Inclusive, esses vendedores não vão trabalhar juntos. Então, vai ficar basicamente o número de vendedores na loja nos 7 dias na semana. Né? Vai ter que intercalar de uma forma diferente. Então, o número de vendas não aumentaria. Mas o número de vendedores para distribuir essas vendas, sim. Então, os vendedores em si ganhariam menos. Eu, por exemplo, na época que eu trabalhava vendendo carro, eu ia odiar isso. Tanto que eu amava quando tinha o famoso feirão, que era uma época que abria no fim de semana inteiro, até no domingo, e durante esses 2 dias você vendia muito carro, porque tinha muita propaganda. Eu amava trabalhar muito, porque estava começando a vida, e quem está começando a vida quer trabalhar mais, né? Para ganhar mais, você dá mais oportunidade para você ganhar mais, você vai querer ganhar mais. Então isso aí seria provavelmente prejudicial para boa parte dos vendedores. Porque não é assim, tipo, agora você pode escolher trabalhar 5. Não, é tipo, você não pode mais trabalhar 6. Isso aí, você tira o direito do vendedor de trabalhar 6, tá? E as pessoas que trabalham em supermercado, em farmácias? Essas pessoas, sim, né, estariam trabalhando 6, e depois, não, você não pode mais trabalhar 6, agora é 5. O que ia acontecer? Você teria um déficit de 15% do seu pessoal, né, porque você pega 6, você pega um dia a menos de trabalho, mais do que 15%, né, de pessoas a menos para estar ali no supermercado, na farmácia, atendendo as pessoas. Se você perde esse número de funcionários, né, a empresa tem 2 opções. Simplesmente contratar mais pessoas e aumentar seus custos, ou automatizar o negócio, colocar mais caixa eletrônico, né, e aquele famoso self-service, que a pessoa mesmo vai lá, passa e é atendida. Vamos comparar, eu mesmo já morei em vários países, comparar com os Estados Unidos. Quando você vai no supermercado, no Brasil tem muito mais pessoas trabalhando do que nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente entra no fator produtividade, que é outra implicação disso aí. Mas isso vai, ou o supermercado não tem um senso de empreendedorismo e de custos e simplesmente aumenta os seus custos, sobrevivendo ou não, pode ser que sobreviva, ou simplesmente automatizando, colocando um robô, porque o robô ele trabalha 7-0, todo dia, sem folga, sem feriado. O robô trabalha tanto que quiser. E inclusive, galera, nós estamos aí com os robôs humanoides, né? De acordo com o Elon Musk, nós vamos ter mais robôs humanoides do que pessoas, logo logo. Então, logo logo, se você aumenta o custo compulsoriamente, você pode ter logo logo esse robô tomando a posição da pessoa. E nos restaurantes. E os restaurantes, pessoal, não sei se você sabe, mas restaurantes são as empresas que mais fecham no Brasil. Se você pegar todas as empresas que abrem, a maioria é restaurante e as que fecham também é restaurante. Se você simplesmente aumenta, né, a necessidade, o custo dos restaurantes, boa parte dos restaurantes vão fechar. Muitos restaurantes vão fechar por causa disso. Então você acaba não tendo nenhum emprego. Então não necessariamente quando você diminui o número de horas
que as pessoas trabalham, você vai aumentar o número de empregos, porque tem muita empresa que vai fechar. Beleza? Então tudo bem. Alguns funcionários, principalmente quem trabalha no supermercado, no curto prazo você até, beleza, você trabalha menos e ganha o mesmo tanto. No longo prazo vai ter mais robôs competindo com você, que você vai dar mais um motivo para as empresas terem robôs. E o Brasil não é um país barato para você contratar, é um país caro. Nos Estados Unidos, a empresa pode contratar, demitir, contratar, demitir. Então você tem um mercado de trabalho bem pujante. A empresa não precisa de pensar duas vezes para contratar e nem para demitir. Então tem muito mais gente contratando. No Brasil, como na França, se você contrata e assina a carteira, você vai ter um tanto de custo adicional ali. É um custo alto para você contratar e é um custo alto para você demitir. Então, as empresas pensam duas vezes antes de contratar. Isso faz o brasileiro, as empresas brasileiras, terem um impulso a mais para simplesmente automatizar o negócio. E agora vamos colocar no ponto de vista geral da economia. O Brasil é um país produtivo ou é um país improdutivo? Os brasileiros são produtivos ou não são produtivos? É muito fácil de você analisar isso. Vá em um McDonald's no Brasil e vê quantas pessoas que estão trabalhando ali naquele McDonald's para atender um certo número de pessoas e compara com os Estados Unidos. Eu te garanto, eu já estive em vários países. O Brasil é menos produtivo que os Estados Unidos. Menos funcionários nos Estados Unidos atendem o mesmo número de pessoas que mais funcionários no Brasil atendem. Então o Brasil não é um país produtivo, o Brasil é um país pobre, de uma educação que está lá no final dos rankings mundiais, educação básica horrível, e não é um país produtivo. Se você adiciona ainda outra coisa que vai fazer o país ficar mais improdutivo, que é as pessoas trabalharem menos, porque se o povo é improdutivo, mas trabalha mais, compensa. Se o povo é improdutivo e trabalha menos, o país inteiro sofre. Eu vejo muito no Brasil o que a Argentina fez bastante. Eles querem se basear na Europa, sendo que na Europa as pessoas são mais produtivas, a educação é melhor e os países já são ricos. É muito fácil você fazer mais medidas sociais, aumentar o tamanho do governo em países ricos do que em países pobres. Em países pobres acontece até o que aconteceu na Argentina. E eu não sei se você sabe, mas a Argentina ainda é um país mais rico que o Brasil. Não em termos gerais, em termos per capita. A renda média do brasileiro é 10 mil dólares, na Argentina é 13, mesmo com a crise. E aí você tem governos que desde 1940, ali, os Estados Unidos, a Argentina, teve o famoso peronismo, que peronismo foi uma linha de governo que durou vários anos, 70 anos ali na Argentina. Quebrou o país. Porque você não pode só sair adicionando medidas populistas e, não, agora tem esse benefício, aquele benefício, aquele benefício, aquele benefício, isso é grátis, aquilo é grátis, aquilo é grátis. Algumas coisas até valem a pena, mas você vai generalizando isso aí, você faz o país ter um estado desse tamanho, uma produtividade desse tamanho, e acaba que esse estado ele não consegue se sustentar. É muita gente ganhando coisa do governo, muito benefício, muita improdutividade, muita burocracia e pouca atividade econômica que banca isso aí. Aí você tem que imprimir dinheiro e o país fale, o país quebra, como a Argentina quebrou. Todo mundo fica mais pobre. Tá? Agora vamos comparar o modelo da maioria desses políticos, principalmente do PSOL, que propõe essas coisas. O modelo deles é a Europa. Na Europa tem isso, na Europa tem aquilo. E sempre, quando essas conversas vão começar, elas partem do ponto de que a Europa é um país que está dando certo. É um país, não é um país, né? É um continente que está dando certo. Os países europeus bem socialistas, eles estão dando certo. Vamos comparar a economia da Europa em 2008, comparado com os Estados Unidos e hoje. E olha aqui, pessoal. Em 2008, a Europa tinha uma economia quase do tamanho, os países da Europa juntos tinham uma economia quase do tamanho da economia americana. Hoje, é praticamente quase ali a metade. Isso por quê? Os Estados Unidos é um país livre, as coisas circulam, as inovações acontecem. E a Europa é um país que eles têm tanto zelo pelos seus trabalhadores que eles fazem o país não crescer. É muita burocracia, é muita regra, é muito difícil. É difícil contratar, é difícil demitir, é difícil criar, é caro, muito tributo, muita regra, muita burocracia. E no longo prazo, está aprovado que o modelo americano gera mais riqueza. Tanto que hoje, a Europa tem até uma crise
de filho, né? Uma crise de procriação, porque as pessoas já ficou tão difícil, tão caro viver com o que as pessoas ganham, que as pessoas não querem mais ter filho. O jovem europeu não quer mais ter filho, é caro ter filho. E numa economia travada, fica cada vez mais caro, né? E eu sei que não é só isso, não é só um fator econômico, também é um fator social, uma mudança de mentalidade. Mas um grande fator é essa questão do custo de vida. Tanto que na Hungria, o governo facilitou financeiramente para as pessoas terem filhos e a taxa de natalidade está aumentando. Enquanto na Itália, eles estão tentando, mas é difícil, é muito caro. Eu tenho vários amigos italianos. Boa parte desses amigos italianos estão nos Estados Unidos. Então assim, o cara trabalhador, o cara que está disposto a trabalhar 7 vezes por semana, ele não vai ficar no Brasil. Ele vai para um país que paga mais isso aí. E aí vamos lá, vamos imaginar uma economia livre, vamos imaginar um Brasil estilo Estados Unidos, um Brasil de economia livre. Uma economia mais livre, é muito mais fácil criar empresa, fechar empresa, contratar, demitir. Você tem emprego surgindo o tempo todo. E quando você tem emprego surgindo o tempo todo, você dá uma escolha para o trabalhador. Você tem empregos 5x2, inclusive, imagino que a maioria de vocês trabalha só 5 vezes por semana. Então tem os empregos 5x2 e tem os empregos 6x1. Quem que vai optar pelo emprego 6x1? Se você tem empregos 5x2 surgindo o tempo todo. Se é uma economia livre e realmente tem um benefício, as pessoas querem trabalhar menos, elas vão optar por trabalhos onde você trabalha menos. E os trabalhos que tem que trabalhar mais vão ter que te pagar mais. Ou vão ter que te pagar mais, vão ter que ter uma régua menor para contratar. Então imagina você que não teve uma boa educação, você que está começando sua vida, você não consegue pegar um emprego 5x2 em uma economia pujante, simplesmente você vai para um 6x1 até você fazer algum curso, até você se programar e conseguir ganhar mais, e conseguir ir para o emprego que você tem que trabalhar menos. Agora a grande questão é, será que as pessoas querem trabalhar menos? Principalmente quem está começando a carreira, se você puder ganhar mais trabalhando mais, você vai querer. Eu trabalhava 6x1 e ainda ia no domingo tentar vender carro. E mesmo quando eu já estava em Wall Street, que é um emprego 5x2, eu ainda fazia conteúdo, eu ainda investia, eu ainda criei uma empresa cripto que cresceu e hoje é meu emprego full time, ao ponto que eu sempre trabalhei 7x0. Então tem pessoas que querem trabalhar 7%, você não pode proibir elas de trabalharem mais, sabe? Você tem que criar uma economia que ela é tão pujante que tem emprego para todo mundo e as pessoas podem escolher. Eu quero trabalhar mais, então eu vou ganhar mais, porque tem emprego para tudo quanto é lado. Eu não consigo emprego, então eu vou pegar um emprego que tem uma régua menor, mas que eu tenho que trabalhar mais, até eu conseguir um que trabalha menos. Então, geralmente, e economicamente para a economia, países que dão mais liberdade para o trabalhador e para as empresas crescem mais. E os Estados Unidos e a Europa é um exemplo disso. A Europa tem subsídio para tudo. Para você criar tecnologia, para você estudar, para você fazer... É tudo subsidiado. E a economia europeia está estagnada comparada à americana, que é uma coisa mais livre. Nos Estados Unidos, se você quiser trabalhar, você vai ganhar dinheiro. Eu sou contador, estou ganhando pouco nos Estados Unidos. Olha que contador ganha muito lá. Fiz um curso de serviços sociais, que não paga nada. Beleza, eu vou virar pedreiro e vou ganhar 3 vezes mais, trabalhar 7 vezes por semana e o pau vai quebrar. Vou juntar meu dinheiro e vou fazer minha vida a partir dali. Você tem essa opção. Então essa regra de acabar com 6x1 nada mais é do que tirar a opção. E sempre menos opção. Quanto menos opções, quanto mais travado, quanto mais burocrático, mais dá errado. Mais dá errado. E o país que menos dá errado é o país mais rico. E o Brasil não é um país rico, porra! Então esse negócio de país pobre, querendo imitar a Europa, é a fórmula secreta para criar uma economia merda. Como virou-se a Argentina. Tá? Então, galera, sou contra. Muita gente vai ser a favor, muita gente vai me xingar, mas é a minha opinião. E eu não posso ir com a vontade popular quando o que eu acredito é diferente. Tenho mestrado em economia, já trabalhei em banco, eu sempre trabalhei 7x0 e provavelmente eu migraria ainda mais rápido do Brasil se me obrigassem a trabalhar menos. Então, por mais liberdade e menos burocracia. Deixe nos comentários o que você imagina, siga esse perfil, dê o like, porque aqui sempre vai ser uma opinião baseada em dados e verdadeira, e não só indo com as pessoas
no que as pessoas, o que o voto popular quer. É isso aí, grande abraço e até o próximo.